recém-nascidos dentro de um hospital, dentro de uma UTI, recém-nascido, com aquelas veias na cabeça do coraçãozinho, aquelas microveias, onde o médico ele é limitado. Ele é limitado, ele está ali uma situação que é delicadíssima, mas Deus consegue penetrar naquele coração, naquela mente, naquele corpinho, e Ele fazia a obra. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus consegue achar essa divisão. Quanta confusão que tem hoje no meio evangélico. Sinceramente, não tem que tocar nesse assunto, porque eu sei que muitas vezes talvez tem irmãos que ficam aí confusos. Ah, mas quem está certo? Um está falando uma coisa, outro está falando outra. A igreja virou uma bagunça. Não, a igreja não virou uma bagunça. A igreja de Cristo, ela continua sendo guardada por esses grupos de pessoas se unem e formam aí, tem uma placa, não vamos generalizar que todos dentro daquele ministério também estão condenados. Agora daí é nós falar que a igreja está numa bagunça, querido, não, aí não. Porque nós servimos a igreja de Cristo. Essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é da Bíblia. A porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia. Não é contra a igreja que só no Brasil deve existir aí mais de 2.000, não sei quantas denominações existem, mas eu creio que são muitas. Só em Santa Bela, que é uma cidade pequenininha, vai ter lá mais de 20. Então eu creio que nesse Brasil inteiro deve ter muitas denominações, muitas placas. Então as pessoas falam, mas pode, por que uma pode e na outra não pode? Por que lá pode, por que aqui não pode? Não tem, irmão. Se existe coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus que está ali. Então, se existe coisa, promessa do que nós estamos vendo agora e que vai permanecer, é a nossa alma, que nós podemos saber que está em nós, está em vocês, está em todos nós. É uma coisa que não vai morrer, ela é eterna. Nós temos que cuidar dela, porque ela vai chegar em um momento que vai entrar na eternidade e ali ela vai ter um descanso. Não é morreu, acabou, não. Verdade. Tem muitos aí que estão pregando, tem muitas Verdade, Jesus. Certos segmentos não evangélicos daí, ele fala para eles, morreu, acabou. Tem um povo aí chamado ateu, e para eles, morreu, acabou. A pessoa tombou, encerrou. Mas não é assim que essa Bíblia fala para nós. Vai existir a eternidade. Glória a Deus. E Aleluia. depois que não vai morrer nossa alma e a palavra de Deus. Vai passar o céu, vai passar Aleluia. essa estrutura aí. Glória a Deus. Mas a palavra não vai passar. Verdade, Jesus. Mas vai passar nessa terra com tantas maravilhas, tanta coisa bonita. Não tem, né, irmão? Realmente nós vemos vídeos, nós vemos árvore, nós vemos aí nessa época aí ter amarelo florindo junto com o pé rosa. Que coisa linda, né? Uma coisa bonita. E vai passar tudo isso. Talvez alguém fale, mas será que vai passar? Olha uma pequena balançada que Deus dá aí por baixo da terra, uma mexida, uma tremida aí, o que Ele pode fazer? Imagina que estava com certa questão, isso aqui é pequeno, diante da imensidão. Esse planeta Terra é pequeno, mas isso aqui está estruturado. Está estruturado em quê? Olha para mim, onde que está apoiado? Por que o eixo dessa terra? Onde que está apoiada essa terra? Essa terra, ela gira somente segura pela palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, graças a Deus por isso. E essa terra vai passar. Mas esta palavra, ela vai. Então, que fala que a palavra de Deus, ela é viva de Deus. Não é do homem, não. É viva de Deus. Mais penetrante que espada alguma, ela penetra até na divisão do Espírito, da alma e do Espírito, das juntas e medulas, e aqui que é mais importante, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções.
Irmãos, é a única coisa que é. Nós olhamos um para o outro, o que a pessoa pronuncia, o que a pessoa fala, não sabe onde está dentro do coração. Verdade. A pessoa olha para mim, eu não sei o que ele está pensando quando olha para mim. Mas a palavra de Deus tem esse poder. Eu discernir aquilo que está no meu coração, está na minha mente, não só meu. Aleluia. Então nós somos limitados. Nós estamos buscando de Deus, nós estamos nessa campanha em busca dos dons do Espírito Santo. Não é que nós vamos ser independentes de Deus. Não, se eu tivesse dom do discernimento, eu vou adivinhar o que vai acontecer amanhã. Eu vou ser igual a Deus. Isso que confundiu o próprio Lúcifer, né? O próprio Satanás. Não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo é ter essa intimidade com Deus. Ele que conhece, ele que consegue enxergar além da curva. Aleluia. É isso que nós queremos, que ele esteja nos iluminando, ele que esteja revelando. Nós vamos continuar sendo dependentes cada vez mais disso. E aqui ele fala que é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Irmão, nós pedimos muitas coisas para Deus e nós achamos que demora. Nós pedimos muitas coisas para Deus e nós não recebemos uma resposta. Nós não recebemos uma resposta. E quando nós não recebemos uma resposta, Deus não vai ficar aqui até receber. Mas insistimos. Ele tem uma parábola que fala de um juiz inico, de uma viúva lá, que ela precisava da sua causa ser resolvida. Então ele ensinou a orar sempre, nunca desfalecer, pedir aquilo que ela ainda não recebeu. Quando nós ainda não recebemos, nós devemos e podemos, temos que insistir pedindo pela fé. Mas eu quero falar uma coisa para a igreja. Quando nós pedimos algo e Deus responde, e a resposta dele não está de acordo com aquilo que nós esperávamos, com aquilo que nós queríamos ouvir, e nós não voltamos e ficamos insistindo com ele, ou então ele diz não. Ele diz não é a resposta que você queria. Você queria que fosse daquele jeito, ó. Você leva pronto. Muitas vezes nós somos assim. Nós vamos lá para Jesus e apresentamos uma coisa prontinha, né? Os jovens com um casal, eu quero casar com essa pessoa, eu quero ser isso, eu quero morar naquela casa. Ele leva o pedido certinho. Muitas vezes não é assim que Deus responde. E muitas vezes nós levamos algo para Deus e Deus fala não. Deus responde que não. Respondeu que não, é não. A palavra fala lá em Mateus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, com Deus é assim, a nossa palavra tem que ser sim, é sim. E não é não. Com Deus é sim. Não tem meio termos, dúvida. Não, Deus não. Se você orou, e Deus respondeu, Deus falou de alguma coisa. Deus não vai descer aí e falar para você, Jesus, mas ele vai usar um vaso, irmão. Ele vai usar alguém, fica aí, fica esperto. Por isso que nós precisamos desse dom de discernimento. Para nós estar atento na palavra, e Deus vai responder de alguma forma. E quando ele falar que não insista. Não volte novamente lá, porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Verdade, Jesus. Glória a Deus. A Sagrada fala de um profeta e ele foi lá. Ele chegou lá, ele estava lá. Sabe, por isso que tem vezes que o homem ele acaba caindo, a mulher acaba caindo muitas vezes no laço de cilada, ela acaba perdendo aquilo que Deus deu, porque chega um momento que a pessoa é exaltada. Foi um profeta na Bíblia e ele foi exaltado. Chegaram nele e falaram: ó, eu vim aqui, meu patrão, o rei mandou vir aqui para falar com você, para você ir amaldiçoar um povo que vem vindo lá contra ele. Não vamos dar conta de vencer. Esse povo vem cobrindo a terra, eles saíram do Egito e eles vêm do jeito que eles vêm vindo, eles vão vencer nós. Aí esse rei, ele saiu e mandou seus ministros lá naquele lugar e falar para aquele profeta: ó, chegou primeiramente, exaltou ele. Nós estamos aqui, o rei Balaque mandou vir buscar, porque quem você abençoar, será abençoado. E quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Você se engana, ele
dons aí? Fala para mim. Eu sei que tem pessoas que têm dons maravilhosos. Tem orado, tem curado, tem. Mas você já pensou chegar uma pessoa e falar para você, ou para mim, ó, eu sei, eu estou aqui porque eu sei que aquele a quem você curar, fica curado. Aquele a quem você libertar, está libertado. Já pensou, homem? Né? Se ele não se cuidar, se ele não tiver um pouquinho de visão, se ele não tiver um pouquinho de discernimento, ele vai crescer. Vai crescer. Vai ficar Deus ao contrário. Não, então eu que sou. Então esse profeta estava lá nessa condição e chegou o povo lá no rei Balac. Chegou e queria que ele fosse lá amaldiçoar aquele povo. E esse rei, esse profeta Balaão, muitos gladiadores que falam esse nome, Balaão. Ninguém conhece esse nome de criança, mas esse nome guarda na vida, né? Muita gente busca na vida nome para pôr nas crianças, mas esse Balaão, nunca escutei falar que tem uma criança que é Balaão. Então esse Balaão, ele estava lá. Chegou lá o rei e falou: vocês vão amaldiçoar. E o Balaão foi lá e foi buscar Deus. Esse povo chegou lá, mas tem que estar certo, tem que receber, né? Um profeta tem uma palavra, tem um conselho, tem uma oração. Chegou esse pessoal lá e fez essa proposta. Balaão falou: não. Foi humilde. Não, eu vou falar com Deus. Vocês passam aqui dentro da vida longa da cidade, vocês ficam a noite aqui, eu vou falar com Deus. E ele falar, está falando. Aí levava presente, umas coisinhas para ele, vai passar a noite. E Deus falou com ele. Deus falou com ele. Falou com ele durante a noite, em oração. Quem é esse povo que está aí? Esse povo que você acha que Deus não sabia? Deus nos ajuda a o povo da coisa. Na palavra fala que Deus chegou para ele com esse povo aí. Experimental. Esse povo aí, eu vou lá, vieram aqui para pedir porque eu amaldiçoe o povo que está lá querendo pelejar contra eles e tal, vai falando. Aí Deus falou para ele: não, você não vai. Você não vai, olha o pensamento dele. Você não vai porque esse povo é bendito. Não vai. Deus respondeu para falar sim, sim, não, não. Se falar que sim, podia ir sozinho que ia vencer. Mas ele falou: não vai. E aquele povo, no outro dia, ele avisou: Deus falou comigo, eu não vou, vocês podem ir embora, fala lá no rei que eu não vou, porque. Chegou lá e falou para o rei: o que o rei fez? Aí mandou mais gente, mais importante, e com um presente melhor lá de novo no Balaão. Aí tesouro, muitas vezes o presente é terrível. O presente é tão gostoso de ganhar. Gostoso de ganhar, eu gosto de ganhar presente. Todo mundo gosta de ganhar presente. Nossa. Só que o presente tem hora que ele vem para comprar. Isso é perigoso. Verdade. Verdade. Viu, crentes? Cuidado com isso. Cuidado para não mudar a história. Cuidado para não mudar o mandamento de Deus por causa do presente. Presente, presentinho, amizades, certas coisas aí, certas considerações. Cuidado. E a segunda vez ele gostou, veio gente mais importante, mais bem vestido, umas carruagens mais, e trouxe mais presente e encheu os olhos do Balaão. Chegou para ele e perguntou novamente o que queria aquilo. Ele falou: não era coisa dele já dispensar, irmão? Deus já não tinha respondido? Deus já não tinha respondido? Deus já tinha respondido para ele, não era para não ir. Mas aqueles presentes encheu os olhos dele. O que ele fez? Falou: então eu vou falar com Deus de novo. Olha o erro, mesmo na equipe, uma pergunta, Deus vai falar que não, que ele insistiu. Nossa, isso é o mal de muitos, hein? Isso não foi só o mal do Balaão, não. Verdade. Isso foi uma campanha para nós receber o dom do discernimento. Misericórdia, Jesus. Dom do discernimento. Isso é o mal de muitas pessoas que já receberam o não de Deus. E Deus tem ensinado para nós, quando nós precisarmos buscar em Deus, nós confiar em Deus. Tem exemplo na Bíblia que pessoas estavam lá e falou com uma pessoa muito importante que Deus é poderoso, que Deus ia ajudar, e depois se viu numa situação difícil, ele falou: eu não vou pedir para o rei nem carro, nem cavaleiro, nem socorro para pessoas simples.
Eu não vou pedir. Aleluia. Porque eu já falei que Deus é poderoso. Você já viu isso aí? Isso aí está em Neemias, que fala sobre isso, não é isso? Neemias fala sobre isso. Eu não vou pedir por ele, não vou poder. Porque eu já falei que Deus é poderoso. Então tem crente que fala que Jesus é bom, eu estou servindo a Jesus, eu faço isso, e por não ter dado crédito que Deus já tem falado, tem aí pessoas que vai lá e corre atrás de mim, corre atrás de outros, pedir socorro, sendo que Deus está reprovando, irmão. Isso vai acabar bem? Não. Você acha que isso vai acabar bem? Não. Você passa lá, você vai evangelizar, você vai falar do amor do Senhor, você é ungido por Deus, você recebe algo na casa de Deus, aí você sai daqui, você vai correr atrás de pessoas que não servem a Deus para pedir socorro? Sem vergonhar. Deus, sem vergonha, essa pessoa está acabando para quem? Para ele mesmo. Para ele mesmo. A pessoa já ouviu de Deus, já ouviu Deus falando muito mais que uma vez. Deus é misericordioso. A pessoa já deu a resposta, fica quieto no teu lugar, não inventa coisa, fica aí na tua caminhada. Não adianta você ficar olhando para a esquerda, para a direita, vendo aquele que tem 2, 3 carros, aquele que tem 2, 3 casas, e Deus abençoe ele. Você não tem nada, você está aí, fica aí no teu batidão. Aleluia, glória a Deus. Isso se chama tentar Deus. Isso se chama tentar Deus. A pessoa vai tentar. Deus falou que não, ele vai buscar um atalho, ele vai falar, não, Senhor, mas eu preciso, porque ele vai buscar um atalho e vai querer lá, chegar lá e ouvir outra palavra de Deus. Então, às vezes ele vai atrás de outros profetas, vai atrás de outros ministérios, vai atrás de outras pessoas, para ver se Deus fala algo de Verdade, Jesus. Na humildade, não serve. Verdade. Glória a Deus. Fala a Deus. Muitas vezes ele encontra, sabe o que ele encontra? Não é outro profeta, não é um profeta falso, porque Deus está em todo lugar. Então ele vai lá, o próprio Deus fala algo para ele que nem falou para Balaão. Balaão pela segunda vez, ele já sabia do que se tratava, o que tinha que ser feito. Ele deveria ter fugido, mas ele foi lá. Então o próprio Deus falou para ele, então vai. Segunda vez que ele foi insistir, o próprio Deus falou, então você vai. Vai, ele montou a jumenta e foi. A vida paga. Aleluia. Verdade. Glória a Deus, aleluias. Gostoso é pagar o preço aí com jejum, com oração. Você pagar o preço, você conseguir apenas. Agora você pagar o preço porque foi desobediente. Verdade, porque Deus. deu uma de Balaão, arrombendo as madeiras, dando aí essa de Balaão. Chegou lá, Balaão montou na jumenta e foi. Mas nem imaginava, o jumento é delicinho, a palavra fala que ele tem muito tempo, né? Nunca tinha deixado ele na mão. Montou nessa jumenta e começou a viajar, chegou em determinado lugar, essa jumenta deu uma negada no caminho e saiu do campo, a palavra fala, e ele lenha nessa jumenta. Bateu na jumenta. Montou de novo, essa jumenta saiu pegando de novo, e foi de repente, deu um lugar que era estreito, barranco dos dois lados, estreito fundo. De novo essa jumenta tinha alguma coisa, cabia ela tranquilo, mas ela apertou tanto que tinha alguma coisa ali que ela estava vendo e ele não. E apertou a perna dele no barranco, tanto que ela prensou para desviar de algo que tinha ali, aí ele bateu nela de novo e bateu de novo. Você vê que o homem sem visão, a hora que o homem se afasta, o homem desobedece a Deus, ele perde esse dom. Verdade, Jesus. Perde essa visão. Verdade. Misericórdia. Terceira vez lá, aí esse lugar então não teve. Aí não teve jeito de sabimento desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Falou algo na frente dela, mas Balaão não via. Por que ele não vai? Onde está o impedimento? Não sabe, não enxerga onde está o impedimento. Quando o homem desobedeceu, quando o homem desfez, Deus respondeu. Deus falou, não vai. E o homem vai. Chegou lá naquele impedimento, no meio do caminho. Agora a jumenta não tinha nem jeito de desviar para a esquerda, nem para a direita, nem de passar a prensada. O que ela fez? Ela ajoelhou. Ela montou com o Balaão em cima dele. Montou, a jumenta montou ali e ele batendo nela de novo. Discernimento, andando com discernimento. Pela terceira vez ele espancou aquele animal. Aí
Deus falou comigo. Oh, meu Deus, Deus. homem pior do que aquele animal. Misericórdia, Pior do que aquele animal. Jesus. Glória a Deus. Pior do que Misericórdia. aquela jumenta. Deus falou comigo. Ele puxou a verdade na frente dele. Desobediência. Uma das 3 vezes que você plantou essa jumenta, era o anjo do Senhor. Estava ali. Oh, meu Deus. Irmão, Deus não deixa. Então depois a pessoa sai, mas eu estou passando uma luta. Esse Satanás se levantou. Vamos lá orar lá em casa. E vai lá orar. Não, é o próprio Deus que está ali, olha o amor. Verdade. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Ele resolve. Não resolveu mesmo. Está onde não deveria estar. Está fazendo o que não deveria ter feito. Por isso nós precisamos desse dom, de discernir, irmãos, que nós caímos nisso aí. Verdade. Eu pareci que você foi sair, porque ele, a jumenta me deu, e você não me deu. Aleluia. Segunda vez da mesma maneira, apertou a perna dele, porque estava ali o anjo, e ele não vendo, e ele bateu na jumenta, ele não conseguia. A jumenta estava conseguindo ver, e ele não estava conseguindo. Glória a Deus. A jumenta, ela falou com voz humana. Tudo é Deus. Deus cuidando de nós. Pode crer. Que essa palavra aqui, essa campanha, é Deus cuidando de nós. Não é para você ser uma super mulher, uma super missionária, uma super pregadora. Não é isso não, essa campanha. Essa campanha é uma ferramenta necessária para nós que estamos servindo. Aleluia. Glória a Deus. Esse dom de discernimento é uma ferramenta necessária para aquele e aquela que quer trabalhar na obra. Obrigada, Jesus. Quer defender o seu lar, quer defender sua vida, quer quebrar essa. Aí vem aí atrás de maldição, não dizer nada, muitas vezes é desobediência. É desobediência. Quantas vezes a palavra vem, quantas vezes a palavra vem, nós não gastamos aí do que nós precisamos. Quantas vezes a palavra vem, irmão, para não inventar nada diferente, para nós seguir na humildade, nós tentar porque nós temos, está sobrando um dinheirinho. Glória a Deus. De acabar com ele. Tem pessoa que não aguenta ver um pouquinho de dinheiro, não aguenta ver sobrar um dinheirinho. Verdade. Ele quer queimar esse dinheiro, mas quer queimar, não aguenta. Misericórdia, Jesus. Eu falo esse testemunho, eu estava na empresa que eu estava, e o companheiro, ele era motorista, depois ele acabou passando a fiscal, depois ele passou a encarregado. Não vou citar o nome dele, não questão do Liberto, todo mundo, uma maioria conhece ele. Ele tinha um golzinho, daqueles golzinhos, os primeiros golzinhos, espécie, vamos, um golzinho branco, bom, mas dá para roubar o máximo dele, catambuda dele, carrinho, bom. Aí ele começou a crescer um pouco o salário dele. Começou a crescer, passou a pagar isso, depois fiscal, depois encarregado, não depois encarregado, começou a crescer. E ele, eu lembro na época, ele tinha coisa de 4, 5 mil reais, por isso. Aí o que ele fez? Ele pegou, deu aquele golzinho, pegou mais aquele dinheiro que ele tinha, mas não se contentou em só dar o gol e a reserva que ele tinha. Financiou num outro carro que é um carro importado, mas era um carro, quando é novo é bom. Comprou um Honda, daqueles Honda 5, um banco de couro, mas esses carros aí não andou estrada de terra, você vê que não é carro para caçar, mas é carro rodado. Carro que já ergueu o vidro, ele achou milhões de vezes. E chegou lá, a hora que ele pegou na mão um carrão bonito, um carro macio, muito mais bonito que o outro. Só que aí começou a chegar os problemas naquele carro. Mas ele começou a ter os problemas, e aí que ele já tinha dado o golzinho dele, ele não estava cobrando, só tinha 2 portas do gol. O vidro era na manivela, não tinha dar problema no carro. Não pode no carro. Aí começou a dar problema, não era o carro mesmo, agora começou a dar problema no vidro. E dá problema no ar-condicionado, e dá problema. Coloca esse carro para posar aqui no prédio. E começou, e ele tinha gastado tudo dinheiro e ainda tinha financiado. E aí tem que empurrar esse carro para frente. Mas ele buscou Deus, ele é conhecedor da palavra. Pegou, como se diz, um elefante, pegou uma coisa ali que não tinha cabimento, ele não saía daqui. Você pegou o outro, está voltando, não tinha nem que sair do carro. Por quê? Porque não buscou direção.
sonhando, ou você está sonhando, eu vou comprar isso, vou fazer isso, vou mudar daqui para lá, e vou voar. Você está imaginando, mas não é o que Deus quer, por quê? Pode até ser o que Deus quer. Se ele responder o que é, vai, e não tem problema. Mas se ele falou, não vai, não vai. Não vai, não vai. Aleluia. Essa é a palavra. Então, Aleluia. isso que ele está dizendo aqui. A palavra é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Deus entendeu ali que Balaão ele queria, segunda vez insistindo com Deus, por quê? Deus conhecia o coração. A palavra de Deus é apta para ver o que estava no teu coração. Não é que estava ali, não, eu preciso disso, porque eu preciso. Não, eu queria mudar o presente, aquelas pessoas famosas que estavam ali, para se aparecer. Facilidade. Meu Deus, eu vou pedir para Deus de novo. Irmão, não faça isso. Isso se chama. Aleluia. Se chama tentar. Glória a Deus, aleluias. E aí diz aqui a palavra assim.